E aí pessoal, bem-vindo ao Mundo Dizer, meu nome é Oséias e hoje nós vamos fazer um gameplay, conforme eu havia prometido para vocês, que eu ia fazer o teste de alguns jogos com o setup atual, que é o nosso processador FX 8300 e também a GTX 1060. Se você está querendo comprar de alguém esse processador usado e essa placa de vídeo, porque elas não tem mais nova, é muito difícil você encontrar, e aí você não quer fazer um investimento alto, aqui nesse vídeo você vai conferir se você vai conseguir jogar os jogos mais atuais. E também nós vamos usar esse mesmo vídeo para depois comparar com a nova configuração que eu estou montando para ver se realmente vai valer a pena. Os jogos que eu estou querendo trazer aqui para vocês são 5. Primeiro, são 2 jogos que eles foram lançados em 2013, no caso que é o GTA V e também o The Witcher, que foi lançado em 2015. Eles são jogos, vamos dizer, um pouco mais antigos em relação aos outros, só que ainda assim eles são muito bons ainda, tem gráficos bonitos, eles ainda são muito utilizados em benchmark, porque eles utilizam muito hardware, principalmente por eles serem mundo aberto. Então nós vamos fazer o teste para ver se essa configuração básica, que é uma FX 8300, se ele aguenta ainda o tranco desses caras. E também dois jogos atuais, que é o Resident Evil 3, que é desse ano, e também o Assassin's Creed Odyssey, que também é bastante atual, e também até mesmo as placas de vídeo e processadores atuais gargalam bastante para rodar esse cara aqui, porque, bem, é Ubisoft, né, então sabe que não é tão bem otimizado assim, mas ele requer bastante do hardware e por isso até hardwares atuais tem uma certa dificuldade para rodar ele. E também nós vamos testar um competitivo, que é o que eu comento com vocês que eu jogo, que é o Call of Duty, o Warzone, que nós vamos fazer o teste também usando ele. Eu vou utilizar aqui o MSI Afterburner, que é para a gente verificar ali o FPS, a média e tudo mais, que vocês vão verificar. Se você não sabe, não conhece muito esse software, eu posso fazer um vídeo depois ensinando como configurar ele, que é bem bacana para você ver como é que a temperatura do seu CPU, da sua placa de vídeo, a performance que ela está tendo nos jogos. Então é bacana esse software aqui e a maioria das pessoas usam também para fazer esse tipo de teste. Então antes da gente prosseguir, eu só vou pedir aquele joinha maroto no vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Eu tô começando agora, esse é o meu quinto vídeo, então isso vai me ajudar pra caramba. E também você se inscrever, se inscreve aí porque vai ter uma maratona aí de vídeos sobre o novo hardware. Eu vou começar a postar também sobre promoções, principalmente que agora nós estamos chegando na Black Friday e também no Natal aí, no final do ano tem algumas promoções. Eu vou colocar aqui, se você tá afim de comprar algum hardware, alguma coisa, você vai ficar sabendo aqui nesse canal. Beleza? Não esqueça de ativar o sininho também e compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas para nos apoiar. Tudo bem? Então, vamos nessa. Então, pessoal, estamos aqui no The Witcher 3. A tela ficou um pouco escura, porque eu acabei esquecendo de aumentar o brilho, e eu só vou ver depois que eu fiz a gravação. Mas nós vamos dar uma olhada dentro no gráfico, como vocês estão vendo ele está em Full HD, ele está praticamente tudo no alto e tudo no ultra. Qualidade do terreno, qualidade da água, da textura. Eu também, nesse jogo, eu estou utilizando um mod para melhorar os gráficos, então ele não foi feito pela desenvolvedora, então ele acaba consumindo um pouco de FPS. Outra coisa é que eu estou gravando direto no computador, então a gravação também consome bastante do hardware, do processador e da placa de vídeo, então eu devo perder ali alguns FPS. Eu vou dizer para vocês ali até uns 10 FPS, provavelmente eu estou perdendo por conta da gravação. Aqui eu estou em Novigrad, que é um lugar onde tem bastante pessoas, está chovendo também, então isso acaba consumindo bastante. E aí, né, agora nesse momento, como vocês podem ver, está ali rodando entre uns 40 FPS, a média está uns 41. Então assim, ele está totalmente jogável. E esse FPS, apesar de assim, não está batendo 60 FPS, para vocês terem ideia, o PS4 nunca rodou a 60 FPS, o PS4 comum. Quando lançou o PS4 Pro,
que a ideia era ele rodar 60 FPS e tudo mais. Ainda assim, pelos testes que você pode procurar aí, ele não chegou a bater 60 FPS. Então assim, nós estamos falando de um hardware inferior, no caso do processador, ao PS4, ainda assim nós estamos tendo mais FPS do que o PS4, porque o PS4 ele ficava travado nos 30 FPS. Aqui ó, vocês podem ver, os gráficos estão bonitos ainda, ele está um pouco escuro, como eu falei, por causa do brilho, mas dá para ter uma ideia de como os gráficos estão legais, ainda por ser um jogo de 2015 principalmente, ou seja, já tem 5 anos. A paisagem, o vento, eu acho isso bacana pra caramba desse jogo. E ele se mantém ali nos 41 FPS. Isso eu tô no Ultra, se eu quiser mais FPS eu posso diminuir um pouco ali para ganhar mais para 50 e aí sim bater nos 60 FPS. Mas como eu falei para vocês, eu quero manter no que eu costumava jogar, que é pra gente ver como é que ele se comporta. Aqui só correndo atrás dos animais ali, para ver se ele perde um pouco mais de FPS. Mas é isso aí pessoal, nessa parte aqui, agora nós vamos pro segundo game. Já aqui então pessoal, no nosso aclamado GTA V, nós vamos fazer o teste nele aqui também, e eu vou mostrar a configuração já já. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, não sei se vocês repararam no vídeo do The Witcher, ele estava com processamento a 100%. Então assim, ele está utilizando bastante do processador, por ser um jogo de mundo aberto e tudo mais, ele está exigindo bastante da placa de vídeo, então ele está acompanhando bem a placa de vídeo, mas não estava tendo nenhum travamento, nada. Então deu para perceber que estava jogando legal. Aqui nós vamos dar uma olhada na configuração. Eu deixei, conforme falei para vocês, eu deixei nos presets ali que a própria Nvidia acaba recomendando para o hardware que você está utilizando. Aqui ó, nos gráficos, DirectX 11, então tela cheia, Full HD, 144 Hz, não vai fazer muita diferença nesse jogo. E também eu não vou conseguir chegar com esse preset aqui. Também está praticamente tudo no alto, tudo no ultra. Então tá com um preset bastante alto. Qualidade da água, tudo também. Agora vamos lá dar uma olhada para ver como é que ele vai se comportar. Vou pegar um carro aqui, porque em grande velocidade ele costuma utilizar bastante do hardware e tudo mais. Então a gente já consegue ver se ele vai ter uma perda de desempenho. Nesse momento ele está aqui ali com 46 FPS, 50 agora. A média está ali nos 45 FPS. O processador ele está ali ó, 50 graus Celsius. Está uma utilização de 70% em média. Então ele está trabalhando tranquilo. A placa de vídeo está também em 60 graus. E também está trabalhando na parte dos 60, sobe um pouquinho para 70%. Então dá para ver que o GTA V, por exemplo, eu consigo rodar ele bem, sem travamento. Ele não está em 60 FPS e tudo mais. E outra coisa, novamente, eu estou gravando, então cerca de 10 FPS ali a menos por conta da gravação. Mas ele tá rodando bem legal. Tá na média ainda dos 40. Tô tentando ficar em alta velocidade. Esse motorista aí. Dirigir na contramão para ver se a gente tem alguma perda de pacote. Uma perda de FPS. Mas tá rodando legal. Tá mesmo na base dos 40 FPS igual The Witcher. Vocês vão reparar que esses jogos que requerem mais do hardware, ele roda basicamente nessa proporção com esse processador e essa placa de vídeo. Agora aqui já no Resident Evil 3, esse aqui já não é muito aberto, mas ele é o mais atual que nós vamos testar, que ele foi lançado aqui em 2019. Nós temos ali também Full HD, a qualidade de imagem dele está em 100%, 144 Hz. Também basicamente tudo no alto, tudo ligado. Um outro item normal. A qualidade da textura ele está em alta. Daria para aumentar para
para 4 GB, mas ele iria estourar a memória da placa de vídeo. Vamos habilitar aqui agora as médias para a gente verificar. Vocês vão ver que ele, em relação aos outros 2 jogos que nós testamos, ele tem um FPS um pouco mais alto. Ele está ali numa média de 63 FPS. Os gráficos também desse jogo são muito bonitos. Mas como ele já é mais linear, é um mundo mais fechado, então ele consegue manter um FPS um pouco mais alto. Nós estamos ali também. A questão do uso, a placa de vídeo está um pouco mais alta, né? Tá nos seus 90%, porque requer bastante. Daria para aumentar um pouco mais para utilizar um pouco mais da textura, o que iria melhorar um pouquinho a sombra, mas não seria nada perceptível. O processador também já está agora na casa dos 90%. Esse jogo é bacana, ele foi, pelo menos a parte de desenvolvimento dos personagens e tudo mais foi legal, só que infelizmente ele foi um jogo muito curto, né? Agora o nosso querido amigo Nemesis. Faz tempo que eu não jogo ele, vamos ver se eu consigo desviar. E ele tá num save antigo, no modo intenso. Ó, até consegui dar uma desviada. O bom é que essas explosões já testam o nosso FPS para ver se ele cai. Melhor sair correndo, né? Não vamos arriscar a sorte. Ele tá na casa dos 60 FPS ainda, tá numa média de 59. Errar no tiro legal aqui. Olha lá, chegou de novo. Mas esse jogo ele vai ficar nessas casas de 60%, de 60 FPS. Isso é pra gente ter uma ideia de como ele rodaria no Resident 3. Agora vamos então para o próximo game. Chegamos aqui então ao Assassin's Creed Odyssey, que também é um jogo mais atual e que também exige bastante do hardware. Eu vou mostrar aqui para vocês as opções nas configurações de gráfico, como é que tá. Então ali ele tá ali, ó, na resolução em 100%, 144 Hz, como não vai fazer tanta diferença pra gente aqui. A qualidade gráfica está personalizada porque tem algumas coisas altas, sombra está baixo, o detalhamento das texturas está alto, algumas coisas desligadas. Nesse caso, esse é o único que eu não vou exigir muito da configuração, colocar muita coisa no alto, ultra, porque senão o hardware realmente vai acabar ficando muito ruim. E aí então eu deixei numa configuração mediana para que tenha uns gráficos ali bacana para a gente jogar e também ter uma fluidez boa para não ficar dando aqueles travamentos, principalmente nas viradas de tela, tem gente que às vezes tem um enjoo, porque aí os FPS fica muito ruim. Nós estamos aqui no padrão dos outros, né? Se a gente for verificar, ele está na média ali dos 41 FPS. Nesse momento ele está 42, 43. O processador ainda ele está utilizando ali quase 100%. Ele não está igual ao The Witcher, no 100% total, mas ele está utilizando bastante. Isso quer dizer que daria pra gente aumentar uma outra coisinha, mas assim ele já está bem fluido e está com os gráficos bastante aceitáveis. A placa de vídeo, dá pra ver que ela tá nos 60%, 70% agora. Eu acredito que com um processador um pouco melhor a gente poderia exigir um pouco mais da placa de vídeo. Nesse caso, a GTX 1060 ela foi lançada, se não me engano, em 2016 ou 2017, não me lembro exatamente agora. Então, alguns anos depois do processador. Então, ela é uma tecnologia um pouco mais moderna em relação ao processador. Hoje ele já está bastante atrás das novas arquiteturas, né? Vamos subir aqui só para a gente verificar se tem
o frame dá uma mudada, mas tá bastante, tá nisso aí, tá no 60 FPS agora, a média. Na média não, nesse momento, né, mas ele tá na média realmente de 44 FPS ali. Então daria pra gente rodar esse jogo aqui numa boa, sem travamento, com uns gráficos que dá pra aproveitar. Então agora vamos para o nosso último game. Pessoal, vamos agora então pro COD Warzone. Nós vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Nós estamos aqui então em Full HD. As configurações estão de textura tá no normal, que eu costumo deixar. Algumas coisas como partículas eu deixo desativado e tal. As sombras eu deixo no normal, os caches ativos. Outros itens eu deixo desativado também. O Ray Tracing, claro que essa placa não aguenta o Ray Tracing. Quer dizer, nem tem suporte. O outro item importante que é esse NVIDIA Reflex, que é isso que eu falei que depois que eu ativei o processador parou de travar, porque ele joga um pouco da carga para o CPU. O campo de visão aqui então está 120. E aí agora vamos para o nosso jogo. Vamos procurar uma partida aqui com random mesmo. Eu estou fazendo alguns cortes para o vídeo não ficar muito longo. Vou zerar aqui a média para a gente poder ver como é que o jogo vai se comportar. A qualidade não ficou muito boa porque a gravação eu diminuí para não pegar em Full HD, pelo menos a gravação, para não ter nenhum problema na gameplay. Como esse jogo é um pouco mais pesado para o processador, mas a qualidade, jogando, a qualidade fica muito boa, os gráficos estão bonitos. Nós estamos ali então, por enquanto, numa média de 49 FPS. Lembrando que se eu não estiver gravando, eu consigo jogar 60 ali, até um pouquinho a mais do jogo. Eu não sou um jogador pro, então não liguem pelas nubices que vocês vão ver aqui. O processador até que dessa vez não está em 100%, então daria pra gente aumentar mais algumas coisas. A gravação pode ser que daria para ter colocado em Full HD. Outro corte aqui. Mais um pouco depois de pegar o loadout. Para que vocês possam ver já na gunfight com mais pessoas para ver como é que o jogo vai se comportar. O mínimo ali de FPS está em 30%. O CPU agora já está na casa dos... já está no uso de 100%, já está chegando no limite, sendo bastante utilizado. A GPU ainda está ali nos 70%, 80%, então daria para aumentar algumas coisas. Vocês podem ver na configuração lá, ela não está utilizando 6 GB de RAM, então daria para aumentar um pouco mais as texturas e tudo mais. Estamos numa média de FPS de 40. Todos os jogos, se você reparou, os 5 jogos ficou nessa casa, né, dos 40%, com a gravação. Então se a gravação iria ficar ali na casa dos 50 FPS, ou seja, já é muito bom, já ultrapassa até o PS4, como eu falei, que a maioria dos jogos ele roda 30, 40 FPS, cravado. Por ser um jogo de mundo aberto que exige bastante da placa de vídeo e também do processador, ele está rodando bem suave o jogo. Até o 1% low ali, ele tá com 26 FPS, ou seja, não atrapalha na gameplay. A temperatura está muito boa, tá na casa de 60 graus. Então a temperatura dele, apesar de todo mundo falar que os FX esquentam bastante, esse pelo menos não tive problema até agora. Principalmente depois que eu troquei a pasta térmica. É bom sempre ficar de olho de trocar a pasta, porque isso costuma fazer uma diferença na temperatura. Mas é isso, pessoal. Então fechamos então. Acho que nos 5 jogos ficamos na casa dos 40 FPS em jogos atuais. Os jogos novos, esses que estão para lançar,
Certamente nós vamos ficar aí nessa casa de 30% a 40% no mínimo. Apesar de ser um processador de quase 10 anos aí, ele aguenta jogar legal. Como eu falei, se alguém não tiver grana agora e tiver querer pegar usado esse processador de memória, vale a pena ainda para você, se você não puder investir no momento. E foi um preço legal, né? Senão é bom pegar já um Ryzen, mesmo que seja da primeira série, um Ryzen 3000 aí, ou que já é um pouco mais avançado, um 3100, por exemplo, que já vai ter um tempo de vida mais longo. Novamente então, pessoal, obrigado aí por assistir. Só lembre de dar aquele joinha, de se inscrever no canal para vocês verem a continuidade dessa série de vídeos. Quando trocar as configurações, nós vamos fazer aquele comparativo. Lembrem de compartilhar também com os amigos para ajudar o canal a crescer. Eu vou começar a postar também alguns vídeos de promoção, que agora estamos na Black Friday e no final do ano aí nós temos promoções boas. Eu sigo vários canais para pegar essas promoções e eu vou compartilhar com vocês. Se vocês estiverem querendo trocar aí e procurar de hardware, vai ser bastante interessante. Fiquem com Deus então, um forte abraço e tchau!